existem níveis de dificuldade nas relações que a gente tem que prestar atenção para ver se vale a pena investir ou não, né? E aí não vai ser a minha palestra ou a palestra de qualquer outra pessoa que vai dizer para você invista ou não numa relação. É aquilo que você vive, é aquilo que você conhece, é aquilo que você sabe, é aquilo que você tem dentro de si que vai dizer ou não, né? As outras pessoas podem ser, e com certeza são, elos de apoio, mas cabe à pessoa escolher. Sempre é a escolha da pessoa, né? Eu sei que às vezes existem pessoas que vivem situações muito difíceis, que chegam a ser abusivas e que precisam realmente de um amparo maior, né? Mas quantas vezes a gente já ouviu casos, ou a gente já apoiou casos de pessoas que vivem esses tipos de relações abusivas, saem delas, né? Mas quando você vê, a pessoa está lá de volta, né? Porque é uma escolha dela. Então, por mais que a gente ajude a pessoa, por mais que a gente queira fazer pela pessoa, é a pessoa que tem que fazer, é ela que tem que às vezes não dá o primeiro passo, mas a cartada final vai ser sempre da pessoa, né? Então, sim, existem relações tóxicas que não tem realmente outro caminho a não ser a ruptura, né? Porque corre o risco de ser mais destrutiva do que construtiva, né? Porque por mais que uma relação seja difícil, se ela constrói alguma coisa, está valendo a pena, né? Mas aí tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção o quanto está te custando para construir alguma coisa, né? E quando eu estou dizendo isso tudo que eu estou falando, gente, não é só, como eu digo, não é só relação afetiva, é em tudo. Trabalho, amizade, em tudo. Família, é em tudo, tá? Enfim, o que marca o fim ou não de uma relação é o quanto ela pode se reciclar, né? Que é o tempo todo, é diariamente. O nosso corpo não se recicla diariamente, então as relações são recicladas diariamente, né? E a gente tem que ser prático em analisar esse assunto, tá? Porque o que cada vez inflama, né, as relações é a nossa incapacidade de lidar com as nossas dificuldades, né? E cada um vai ter a sua, em maior grau e em menor grau. E toda vez que a gente acha que a gente já superou alguma coisa, né, sempre acontece um evento para ver se realmente você superou. Pode ter certeza disso, tá? Quando você acha que você... Não, eu já tiro de letra isso. Vai lá e acontece alguma coisa para ver se realmente você tirou de letra isso, né? É por isso que a gente está aqui, para passar por essa provinha aí, né? E algumas vezes, a pretexto de fidelidade ou amor, olha só, às vezes a gente se ampara numa doutrina ou numa religião ou alguma outra coisa para achar que eu preciso viver aquele tipo de relacionamento porque é meu karma, porque eu preciso levar isso para a vida toda. Não, não é bem assim, né? Se não for construtivo, se for mais destrutivo do que construtivo, qual é o teu karma? O que você está resolvendo nisso? Se o karma não é para resolver? E se está te destruindo e não está colaborando com nada, vai estar resolvendo viver uma situação assim? Né? Só que, como eu disse, tem gente que precisa realmente de ajuda. E a gente precisa ser humilde também se está passando por esse tipo de situação para pedir ajuda, né? É claro que você não vai ficar falando para todo mundo da tua vida, que nem é legal também isso, né? Mas como eu disse, tem gente que se alimenta da infelicidade dos outros para provar que é um pouco mais feliz. Então a gente tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado com o que fala e para quem fala, né? Então, a gente sabe realmente que é difícil romper laços. É muito difícil romper laços. Para algumas pessoas é muito mais fácil, né? Para outras é muito mais difícil romper laços, né? Só que a gente tem que lidar de forma madura, né? Olhar, dá um passo para trás. Pega a tua relação, pega aquilo que tá difícil em você, dá um passo para trás e analisa como se você não estivesse passando por aquilo. Que conselho você daria para uma pessoa que estivesse passando por aquele problema que você está passando, né? Às vezes fica mais fácil de você lidar com isso, né? Porque relacionamento, como diz ali Kardec, né, no Livro dos Espíritos, é um compromisso. Os Espíritos falaram para ele, é um compromisso. Todas as almas que vieram aqui nesse corpo, que estão nesse planeta, vão ter que passar por isso, né? Então, toda relação é uma troca de energia, né? De pensamento, de força, que pode alimentar ou sugar a tua energia, né? Então, tem que prestar atenção, né? Estabelecer esse compromisso é amarrar um laço, que às vezes, assim, quando a gente se relaciona com uma outra pessoa, agora eu vou estar falando de afeto, né? De relacionamento afetivo, independente de opção. Eu vou estar falando de relacionamento afetivo. Quando você se relaciona com uma pessoa, normalmente você não se relaciona só com a pessoa, né? Tem amigo, claro que você não deve satisfação para esse tipo de gente, né? Mas assim, ó,
o que você faz impacta na vida das outras pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Você não está só se relacionando com a outra pessoa. Às vezes envolve família, envolve amigos, envolve um monte de coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Tem que ter muita responsabilidade, né? De quando está se relacionando, né? Porque normalmente a gente foca só na pessoa, mas não é. Tem um monte de gente envolvida, né? E hoje em dia é muito mais comum, né? Quantas vezes os casais se separam, têm filhos, aí os filhos dos filhos, aí o nosso, aí vira aquele, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Então a gente tem que escolher a pessoa. Eu não digo que é escolher, né? Porque a gente não escolhe às vezes quem a gente vai gostar, mas a gente tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção e ser responsável, né? Porque você não está escolhendo alguém. Está escolhendo alguém para passar a sua trajetória durante um tempo de vida, né? E esse período de vida tem que ser uma coisa legal, né? Onde há amor, há crescimento. Respeito, há crescimento. Toda relação vai resultar em alguma coisa. Talvez não para você, talvez para as pessoas que estão em torno de você, né? Talvez não seja tão traumático para você, mas às vezes é traumático para as pessoas que estão em torno de você, principalmente filhos ou agregados que estejam envolvidos nessa relação. Então tem que tomar cuidado, né? Então, as relações são exercícios emocionais. Estimulam a gente e estimulam os outros, né? Ela existe para dar oportunidade para a gente se desenvolver e desenvolver as pessoas que estão em torno da gente. E nem todas as relações são para ficar, né? Não é porque você está tendo um relacionamento legal nesse momento que vai existir para sempre. Você pode mudar, a pessoa que está com você pode mudar, né? Às vezes elas são para ensinar, são por um período determinado de tempo, né? E a gente às vezes não sabe ouvir um não, né? Quantas pessoas não sabem ouvir não? Não admitem que a outra pessoa pode não querer mais estar naquele relacionamento e elas têm o direito de estar em outro. Eu sei que às vezes existem relacionamentos que a pessoa passa a outra para trás e é ruim isso, né? Mas assim, o que você vai fazer? Você vai prender a pessoa perto de você para sofrer ainda mais? Então se liberta ela, né? Para se abrir para uma coisa melhor, né? Então as relações elas não terminam só no mundo externo, né? Quando a gente rompe um relacionamento, você não só rompe, assinei o divórcio e deu, não? E a ligação mental e emocional que fica nisso precisa ser resolvido também, né? Que às vezes elas ficam em segundo plano, mas elas estão ali o tempo todo, né? Então a libertação do outro, a auto-perdão, isso tudo a gente tem que a gente precisa passar pelo crivo da nossa razão, pela nossa emoção, tudo aquilo que a gente vive com a outra pessoa, né, o tempo todo. E não adianta querer viver uma outra relação quando a gente ainda está preso no outro, né? Porque, como eu disse, a gente tem que ter muito cuidado com os outros, né? Porque quando acontece com a gente, quando a gente é passado para trás, quando a gente leva um toco, como se diz ali, né? Não dói na gente, mas às vezes a gente não está nem aí com o outro, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção. E ninguém se cura emocionalmente achando outra pessoa, né? Normalmente não é o que a gente vê assim. As pessoas se relacionam, às vezes não dá certo, se separam, mas para provar para o outro que eu estou bem, eu pego uma outra pessoa e fico desfilando lá, né? Isso não é saudável, nem para você, nem para ninguém. E não te diz nada, né? Porque você não precisa provar nada para ninguém, você precisa provar para você. Você se envolver com outra pessoa só porque precisa mostrar para o outro que está bem, também não é legal, né? Então, primeiro precisa se descongestionar do campo emocional. Eu sempre falo, né? A gente sempre fala, dá um tempo, né? Dá um tempo. E às vezes acontece, né? Às vezes acontece de realmente você estar gostando de uma outra pessoa e pula de um relacionamento para o outro. Mas ficar o tempo todo pulando de um relacionamento para o outro também não é legal, né?